para mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de futebol e regatas, rapaziada. Vamos lá, né? Temos aí praticamente a confirmação, Júnior Santos está voltando para o Botafogo. Temos aí uma especulação, né, que vem da imprensa paraguaia, né? E vamos ver o que o Botafogo disse a respeito sobre goleiro, tá certo? Janela fechando e outras situações, né, envolvendo o cenário do mercado do Botafogo, quais são as prioridades, quais não são. A gente já tem, inclusive, lista de relacionados, né, do Botafogo para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil. O Botafogo viajou, né, já, né, às pressas para o Equador, né, assim, foi tudo muito recente, né. O Botafogo descobriu que enfrentaria a equipe equatoriana e, portanto, o intervalo, né, de um jogo para o outro, né, da partida entre Botafogo e Nacional de Potosí, na Bolívia, até o jogo contra o Barcelona em Guayaquil, né? E graças a Deus não tem altitude, né? Foi de 6 dias, beleza? Com um jogo entre o Botafogo e Boa Vista da Taça Rio no meio. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Esse vídeo é um oferecimento de uma das principais parceiras dos canais do Brownie, de todos os canais do Brownie, a Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, né? Bota essa paixão para jogo e, inclusive, a gente fez uma agenda da Bet Nacional, né, para você não perder nenhuma novidade sobre todos os jogos que vão rolar nessa semana, né, envolvendo campeonatos estaduais, envolvendo campeonato europeu, né? A gente vai ter pré-Sula, a gente vai ter pré-Libertadores, né? Teremos as decisões dos estaduais, né? Tem Copa do Brasil à torto e à direito. Eu vou colocar esse link aqui na descrição para você dar uma olhada e ficar por dentro de todos os jogos que vão acontecer. Desde hoje, que já tem jogo, tem Real Madrid, tem Flamengo Madureira, né? Até o domingo, vai ter uma penca de decisão das taças estaduais, tá certo? E lembrando para você conferir o nosso vlog, né, cara, que tá chegando a 15 mil views, né? Muito obrigado pela moral, pela força que vocês estão dando no nosso vlog na Bolívia, que tá muito maneiro. Tem entretenimento, tem viagem, tem turismo, tem história, tem futebol, tem de tudo. Tem aleatoriedade, maluquice, né? O meu vlog é uma parada completa. Valeu? Fechou? Vou colocar aqui na descrição também. Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, a gente já teve a lista dos relacionados, né, do jogo do Botafogo. Vou até colocar aqui na imagem, né, para vocês poderem dar uma olhada. E a gente tem algumas ausências, né? A gente tem o Alan, mais uma vez fora, né? É aquilo. O Alan, ele alterna entre momentos bons, momentos ruins, mas o principal problema dele é a constância, né? A minutagem, né? A sequência, porque ele não consegue parar de se machucar. Isso é um grande problema, tá certo? Segundo ponto, né? A gente tem aí a ausência do Neto, que volto a repetir, né? Se não há nenhuma lesão com o goleiro, né? E não existe nenhum fator que é só a opção técnica, né? Um goleiro que era tido como titular até 2, 3 semanas, Neto tava ali, né? No gol como titular contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Grêmio, do nada ele para de ser relacionado. Honestamente, eu acho que depois das falhas que ele cometeu, tanto o Neto quanto o clube estão entrando num consenso que já não faz mais sentido, né, manter o vínculo, tá? E a gente também tem a ausência do Arthur. O Arthur saiu machucado depois da partida contra o Boa Vista e é um desfalque do Botafogo para esse jogo. Barcelona e Botafogo, a gente vai discutir escalação, formação, quem joga, quem não joga, mais à noite, ou hoje à noite, ou início da manhã desta quarta-feira, beleza? Bom, continuando, a gente começa a falar aqui sobre duas situações, né? Primeiro, sobre, no geral, o que o Botafogo ainda busca nessas últimas semanas, nesses últimos dias de janela de transferência. O Botafogo claramente busca um ala pelo lado esquerdo e parece que esfriou a situação do Morrica, né? Que é jogador do Mallorca na Espanha, né? Tá tentando a situação, né, do Paulo Otávio, que joga no Al-Sadd. Tem outros 2 jogadores sendo especulados, né? A questão é que o Botafogo está sem verba, né? Essa é a verdade. O Botafogo não tem grana para colocar no investimento por jogadores. Por isso que eu falo que é uma situação parecida com 22, 23, e aí falo que eu estou sendo pessimista. Eu estou apenas me baseando em orçamento, gente. Isso é matemática, isso não é opinião, tá certo?
A gente vê a tentativa de um zagueiro pelo lado direito, a gente viu que o Fluminense mudou de plano, o Fluminense ia contratar o Dantas e preferiu, né, optou por contratar um zagueiro mais experiente, um zagueiro que vem do Nacional do Uruguai, portanto o caminho fica um pouco aberto pelo Dantas, mais ou menos, né, porque tem a concorrência com o Corinthians, mas o Botafogo busca mais um volante, o Botafogo busca um zagueiro e um ala pelo lado esquerdo, além dessa possibilidade do goleiro, que é o Matheus Magalhães, que honestamente eu não consegui atualizações para saber em que pé anda a situação de contratação. O Botafogo não busca esse centroavante, né? Mas está contratando aí atacante, é um dos tópicos por aqui. Uma notícia que ela vem lá da imprensa do Paraguai, né? A imprensa paraguaia está colocando o Gatito Fernandes na mira do Botafogo, tá? É uma informação que ela vem lá do Paraguai, que eu particularmente entrei em contato com pessoas dentro do Botafogo e todas elas me negaram até uma primeira ordem. Ó, não tem nada, não tô sabendo de nada. Ó, não fizemos contato, né? Então, assim, essa é a situação de momento relacionada a esse rumor com o Gatito Fernandes. Então, não temos informações daqui referentes a isso. E agora a gente fala do Júnior Santos, gente. O Júnior Santos, de fato, está voltando para o Botafogo, né? Existiam duas possibilidades. Primeiro de tudo que, nas últimas horas, né, nos últimos dias, o Corinthians tentou entrar na jogada e atravessar o caminho do Botafogo, muito com a tentativa ali pessoal do Marcelo Paes, que é o diretor executivo do Corinthians. Marcelo Paes e Júnior Santos trabalharam juntos 2 vezes no Fortaleza. Ele tentou ali colocar até o Pedro Raul na jogada e tal. Mas a questão é que o Atlético Mineiro deve dinheiro ao Botafogo, referente à transferência do próprio Júnior. E aí, qual que era a situação? Uma primeira possibilidade era um acordo de rescisão do Júnior com o Galo e o Botafogo pagaria um salário dentro da realidade financeira para o Júnior Santos, tá certo? Que era até uma situação que o Tiquinho estava tentando fazer lá no Santos, né? Mas não foi possível. E que o Botafogo também entendia que, para a característica do time, o Tiquinho não fazia sentido naquele momento, que eu discordo na medida que você tem o Arthur Cabral, e eu acho que o Tiquinho é melhor que o Arthur Cabral. Mesmo o Tiquinho de hoje. Mas, enfim, isso é outro assunto. Segundo ponto, que eu acho que realmente contribui para essa volta do Júnior, né, é que, como o Atlético deve dinheiro ao Botafogo, referente às parcelas atrasadas do próprio Júnior Santos, da venda do próprio Júnior Santos, está existindo aí um perdão do Botafogo por parte dessa dívida do Atlético, não sei se total, né, mas eu acho que não é toda, né, mas parte dessa dívida do Atlético referente ao Júnior, e o Atlético vai continuar pagando os salários do Júnior Santos nesse contrato de empréstimo que ele vai até o fim do ano, com possibilidade de compensações, né, dependendo das metas atingidas do Júnior Santos de partidas jogadas, número de gols, número de participações a gol, né? Não sei se existe uma opção de compra dentro desse contrato, isso eu não consegui investigar, mas fato é que se existe um fator físico, putz, o Júnior Santos ele não tá rendendo fisicamente, que pra mim é o grande problema, né? O Júnior Santos não precisa provar nada pra mim tecnicamente, e muito menos em aspecto de ligação com o Botafogo. O Júnior vem pra cá, joga bem, vai pro Fortaleza, joga mal, volta pra cá, joga absurdamente e entra na história do Botafogo, né? E aí, ele vai pro Galo e não joga nada. E tem uma série de lesões, né? Uma delas recorrente à lesão que ele já tinha tido no Botafogo no fim de 24. O Botafogo lucra com isso, pelo menos parte desse dinheiro que o Atlético gastou nele. O cara vai voltar, o Botafogo vai gastar R$0 para repatriá-lo. O Botafogo ele vai perdoar uma dívida que talvez ele nunca recebesse, porque o Atlético ia demorar para pagar o Botafogo, do jeito que o Botafogo demora para pagar os outros, né? E o Botafogo pode aí não precisar arcar com praticamente nada de pagamento e salário do jogador. Ou seja, se der errado até o fim do ano, o Botafogo vai gastar o quê, o Júnior Santos? O almoço dele dentro do CT? A passagem aérea para ele jogar os jogos? Sabe? Então, é aquilo. Ele se recuperando fisicamente e sabendo da conexão que ele tem com o Botafogo e da confiança que ele é um jogador confiante, que ele parte para dentro, por que não acreditar que ele pode produzir mais ainda dentro dessa função como esse 9 móvel, né, como esse atacante em relação ao Matheus Martins,
que a finalização dele é melhor. Em relação ao Arthur Cabral, que a mobilidade e a velocidade dele é melhor. Então, enfim, dentro desse se o Botafogo estivesse recomprando o Júnior Santos e pagando um salário de 1,5 milhão por mês, aí eu seria totalmente contra. Dentro desses moldes, eu não consigo ver problema, tá certo? Enfim, e dentro das limitações do Botafogo, eu acho que pode ser uma boa. Repito, o Botafogo não está com verba para buscar um atacante, para comprar um atacante, né? E quando teve essa verba, fez a besteira que fez ano passado, de torrar rios e rios de dinheiro em atacantes que não renderam nada para o Botafogo. Quero saber a sua opinião. Forte abraço, tamo junto e fui.